pessoal, vamos para mais uma videoaula. Vamos aprender agora um pouquinho de ortografia, certo? Nós vamos agora para o slide, vou explicar a atividade direitinho, depois nós vamos para o livro didático, como sempre, né? Vamos lá agora que eu vou abrir o slide, prestem bastante atenção, certo? Em todas as regrinhas, lembre-se que português ele é cheio de regrinhas, né? Então, vamos prestar bastante atenção e depois, como costume, a gente vai se adaptando direitinho a cada regra, a cada situação da nossa língua portuguesa, certo? Vamos lá? Pronto, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das regras da acentuação gráfica nas oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e nos quase que engancha, né? Quase não, enganchou. Nos monossílabos tônicos e átonos, certo? Pronto. Aqui no nosso primeiro slide, nós vamos começar falando sobre as oxítonas, né? Vamos lá. Bom, as palavras se classificam de acordo com a posição da sílaba tônica. Nós sabemos que nós avaliamos até a antepenúltima sílaba tônica, não é isso? A oxítona é a última, depois paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima, não é isso? Então, vamos começar com as oxítonas, certo? São as palavras cuja sílaba tônica é a última. São acentuadas as que terminam em a, e, o e em ou ens. No caso, para a, né, tem os exemplos sofá, marajás, você, jacarés, o, cipó e avós, em ou em, no caso, também e parabéns, certo? Então, nas oxítonas terminadas em a, e, o, em ou ens, né? São acentuadas, certo? Palavras cuja última sílaba é tônica, terminadas em a, e, o e em, certo? Vamos lá. Passando para a paroxítona, né? São aquelas que a sílaba tônica é a penúltima, certo? Gente, quando a gente diz sílaba tônica, é aquela que na pronúncia nós falamos um pouquinho mais alto, de certa forma, um pouquinho mais forte, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, né, paroxítona são aquelas que a sílaba tônica é a penúltima. São acentuadas todas as palavras que terminam em i, is, us, r, x, l, n, p, s e ditongo, né, ditongo crescente, certo? Vamos lá. Para i, is e us, temos os exemplos táxi, lápis e bônus. E órfão, sótão e álbum, né? Vejam que as sílabas elas são contadas sempre da direita, né? Da direita do final da palavra para o início da palavra, né? A última sílaba oxítona, a penúltima paroxítona, desculpe, e a antepenúltima, né? A terceira do fim da palavra para o início, né? Quando existe, é proparoxítona, certo? Vamos lá. Para R, X, L, N, P, S, né? Temos os exemplos aqui. Éter, tórax, fácil, pólen e bíceps. Já no ditongo crescente, temos aqui colégio, água e série, certo? Deu para entender direitinho, pessoal? Eu sei que isso é mais com a prática que a gente entende, né? Essa questão de vamos decorar, não. A gente tem que saber. Primeiro, a gente tem que localizar, né? A sílaba tônica, desculpe, para saber se ela é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Depois, a gente vai se acostumando com a maneira se acentua ou se não acentua, né? Lembrando que essa questão da classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona é sempre pela sílaba tônica, certo? Pela sílaba mais forte, ok? Vamos lá continuar o nosso slide. Proparoxítonas, vamos lá. Proparoxítonas são quando a sílaba tônica é antepenúltima. Como são as mais raras, deixa eu levantar aqui um pouquinho para ver.
todas são acentuadas, certo? Exemplos estão aí. Lâmpada, música, sábado, exército e gramática. Lembrem que aí o que acontece? Sílaba da direita, do final da palavra, é o quê? A primeira sílaba, a última sílaba, desculpa, a última sílaba oxítona, a penúltima sílaba paroxítona, a antepenúltima proparoxítona, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa regra vocês não esquecem nunca, certo? Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, né? Existem oxítonas e paroxítonas que não são acentuadas, mas, porém, todavia, no entanto, as proparoxítonas são obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, quer dizer, acentuadas, certo? Vamos lá. Há ainda os monossílabos, né? Que são as palavras somente de uma sílaba, que podem ser átonos ou tônicos, né? Aqui tem, na frase, ele nos viu, note que nos é pronunciado de maneira átona, ou seja, de maneira um pouco mais fraquinha. Por isso, no monossílabo átono, a tendência é que o O seja lido como um U, né? Já no monossílabo tônico, vamos ver lá o que é que acontece. E quanto aos monossílabos tônicos, são acentuados os terminados em A, E e O, né? Vamos lá. Em A, temos aí dois exemplos, Lá e Paz, E, Fé e Res, e O, Dó e Sós, né? Veja a intensidade do monossílabo tônico, né? E veja a intensidade do monossílabo átono, como tem a questão da diferença da tonicidade da sílaba. No monossílabo átono, né? Você percebe que o que acontece? É uma coisa assim, bem breve, nus, né? Já o monossílabo tônico, você vê que é uma coisa assim, mais forte, dó, sós, né? Prestem bastante atenção nisso quando forem classificar os monossílabos, certo, pessoal? E para não perder o costume, vamos lá. Nossas atividades, né, que eu sempre deixo descrito no último slide, né? Acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas, que estão na página 46 e 47 do livro didático de vocês. E acentuação de palavras paroxítonas, no caso, que está um pouquinho mais adiante na página 54 e 55. A princípio, nós vamos abrir na página 46, certo? Depois, nós chegaremos até a página 55, né? Para não perder o costume também, eu me despeço aqui no slide, mas não da videoaula, né? Bons estudos, beijo de tia Karine, e agora vamos lá para o livro didático de vocês. Vamos abrindo, pessoal, na página 46. Vamos lá, todo mundo lindo, maravilhoso, acompanhando a aula direitinho, né? Ortografia, acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas, certo? No slide eu coloquei separado. Eu coloquei, ou melhor, separado não. Eu juntei as paroxítonas, as monossílabas oxítonas e proparoxítonas. Mas aqui as atividades, elas são feitas separadas. Mas o importante é que vocês tenham entendido o assunto, certo? Agora, para entender mesmo, o que leva à perfeição é a prática, certo? Então, vamos à prática para que... Perfeitos não, mas quase lá, porque perfeito ninguém é, né, galerinha? Vamos lá. Primeira questão. Apenas apontem que todas as palavras devem ser acentuadas. Leva o menino à outra margem do rio. Qual é ela? A primeira ponte ou a segunda ponte? A ponte que começa com bambu ou a ponte que começa com robô? E aí, qual delas é completamente acentuada? Vamos descobrir praticando, né, galerinha? Vamos lá. Leia esta resenha. Dudu do Cavaco Convida. É o CD de estreia de Eduardo Gontijo e também o primeiro álbum completo lançado por um músico com síndrome de Down no Brasil. O CD poderá ser encontrado nas palestras e shows do Dudu do Cavaco e do seu irmão e parceiro Leonardo Gontijo, a partir de 20 de novembro. Aí aqui tem o site que está disponível, né? Tudo direitinho. Aí vamos lá. Circule as palavras proparoxítonas, sublinhe com traço as monossílabas tônicas
e com 2 traços as oxítonas com acento gráfico. Ou seja, gente, como eu falei anteriormente, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. As proparoxítonas são aquelas que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, né? Os monossílabos, cadê onde eu estou? Os monossílabos tônicos também são acentuados. E as oxítonas, no caso, são aquelas que a última sílaba é a sílaba tônica. Ele está pedindo aqui que as oxítonas com acento gráfico. Então, somente as oxítonas que são acentuadas que vocês vão colocar 2 traços nelas, certo? Vamos lá. Temos aqui, né, esse retângulozinho verdinho, que traz um pouquinho do assunto, inclusive que a gente também já tratou lá. Vamos lá. As palavras monossílabas tônicas terminadas em A, AS, ES, OOS são acentuadas. Exemplos: pás, gás, pés, mês, pó e nós. As palavras oxítonas terminadas em A, AS, E, OOS, em, ENS são acentuadas. Por exemplo, poderá, sofás, chaminé, viés, vovô, xodós, também, parabéns. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplo: músico, síndrome, rápido, relâmpago, ônibus, sólido, né? E tantas outras que existem na língua portuguesa. Foi proparoxítona, é acentuada, né? Leia estas palavras em voz alta. Aí tem um grupo de palavras, né? São 5 grupinhos de 3 palavras. E aí vocês vão ler em voz alta. E a depender da entonação das sílabas, vocês vão ver se elas são oxítonas ou proparoxítonas e vão colocá-las aqui. Na letra A, copie as oxítonas. Na letra B, vocês vão pôr, no caso, as proparoxítonas. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas, viu, galerinha? Agora, a quarta questão. Copie as frases substituindo as figuras por palavras. Ou seja, cada figurinha dessa daí, vocês vão colocar a palavra correspondente a ela, certo? Aí são 3 letras, A, B, C, e tá facinho, facinho de completar. Quinta questão. Escreva o nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas. Vamos caprichar, vamos pesquisar direitinho, gente. Sexta questão. Escreva o nome de 3 frutas que são palavras oxítonas não acentuadas. E tem uma que é aqui da terra. Não sei se vocês vão, lembrar dela, né? Eu adoro o suco dela. Vamos lá. Na realidade, ela não é nem fruta, né? Dizem que ela é uma pseudofruta, né? Então, vejam aí direitinho. Sétima questão. Acentue a palavra se necessário. Aí também tem mais 5 grupos de 3 palavras, e aí vocês vão acentuar caso seja necessário. Lembrando que vejam a questão também da entonação, vejam qual é a sílaba mais forte, tudo direitinho, para que não acentue errado. Lembrando que quando o som é aberto, é um tipo de acento, né? E quando o som é mais fechado, é outro tipo de acento. Tomem cuidado também no acento que vocês vão colocar, certo? Vamos lá. O que você observou, né? Depois de vocês lerem esse quadrinho e terem acentuado, qual foi a observação que vocês fizeram relacionadas a essas acentuações que vocês fizeram aqui nessa questão 7, hein? Agora, gente, vamos para a página 54, tratar das palavras paroxítonas. Vamos lá. Aqui temos outra atividade, né? Falando da questão da acentuação das palavras paroxítonas, né? Vamos lá. Escreva o nome de cada ilustração. Depois, circule a sílaba tônica de cada palavra. Pronto. A primeira ilustração é palhaço. E aí, pessoal, vocês vão ver, de acordo com a entonação da palavra, qual é a sílaba mais forte, certo? E vão circular, né? Aí tem aqui várias figuras, vocês vão colocar o nome e circular a sílaba tônica, certo? Segunda questão, acentue as palavras do quadro quando for necessário, certo? Não é necessariamente que vocês vão acentuar a palavra, não, somente quando for necessário, certo? Vocês estão percebendo que aqui tem, ó, órfã, né? Tá com tio em cima do A, não é isso, gente? Por que, professora? E tio não é acento? Não, gente.
Tio não é acento. Tio é um símbolo de nasalização da vogal, certo? E não um acento. Muitas pessoas pensam que tio é um acento, mas ele não é. Ele é um símbolo de nasalização da vogal, certo? Olha, tia Karine é muito conhecimento, tá vendo? Vamos lá. Letra A. Como se classificam essas palavras quanto à posição da sílaba tônica? Vocês vão verificar qual é a sílaba tônica delas e vão ver qual é a classificação dela. Ela é o quê? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílaba, tônico, tônico ou átono. E aí, galera, como é que vamos classificar essas palavras, né? Agora, complete o quadro com as palavras que você acentuou. De acordo com esses grupos que estão aqui separadinhos, você vai pegar e vai colocar as palavras no grupinho que lhe cabe, certo? Cada uma em seu devido lugar, ok? Agora vamos para a página 55. Sublinhe o trecho de resenha abaixo as palavras paroxítonas. Ambientado na Espanha, o longa retrata a história de Ferdinando, um animal sensível que ama cheirar flores e que, ao contrário dos bezerros com os quais convive, né, tem aversão a qualquer tipo de violência e briga. Ao mostrar as aventuras do touro pacifista, que questiona o destino que ele impõe, o filme levanta questões como aceitar as diferenças e não julgar pela aparência. Importante isso, quem tiver a oportunidade de assistir, viu? O Touro Ferdinando. É bom, certo? Eu adoro desenho animado, né, gente? Aqui também tem onde vocês podem encontrar tudo direitinho, certo? Agora vamos lá. Explique porque algumas são acentuadas, certo? Ele está falando aqui. Algumas o quê, gente? O que foi que ele pediu? Ele pediu para vocês sublinhar no trecho de resenha abaixo as palavras paroxítona. Então, aqui está dizendo, explique por que algumas são acentuadas. Algumas palavras paroxítonas que você sublinhou no texto, certo? Quarta questão. Pesquise e escreva duas palavras ou paroxítonas acentuadas em cada um destes grupos de palavras. Pronto. Terminadas em... Aí vocês vão ver aqui a terminação e vão colocar duas palavras, né, para cada um dos grupos. Então, você não precisa colocar exemplo de todas as terminações que tem aqui, não, certo, gente? Vocês vão precisar colocar somente dois exemplos para o grupo A, dois para o grupo B, dois para o grupo C, dois para o grupo D e dois para o grupo E, ok? Caprichem na pesquisa. Lá embaixo no retângulozinho, né? Não confunda S com Z ou X. De forma alguma, nós não podemos confundir, certo? Na dúvida, o que é que nós vamos fazer? Quando a gente não sabe escrever uma palavra, e aí, o que é que nós podemos fazer? Lembra do nosso amigo dicionário? É ele que nós temos que procurar, certo? Todas as vezes que você está em dúvida em alguma coisa, vamos colocar o amigo dicionário em ação. Pega o dicionário, vai lá, procura a palavrinha. Como é que se escreve? Com qual letra, né? E aí, na dúvida, você vai, procura em 2 lugares, 3 lugares, para ver onde é que você vai encontrar a escrita correta, certo? Esse tipo de curiosidade é muito bom, porque ele amplia o seu vocabulário, certo, pessoal? Lembrando, o dicionário tem que estar sempre na pastinha de vocês, quando vocês forem para a escola, ok? Principalmente quando vocês têm aula de português e redação. Ele só vai o quê? Acrescentar o conhecimento de vocês, e como eu sempre digo, o conhecimento nunca é demais, certo? Então, fiquem com Deus, um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima.